Glória a Jesus, cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém. Estamos na igreja cristã Rede Acolher, Ministério da Brasilândia, e estamos aqui para ministrar a palavra do Senhor, ministrar o discipulado nível 2, e nós estamos num processo de conclusão desse ensinamento tão importante, tão necessário, que é o processo escatológico, onde nós estamos falando de coisas que ainda acontecerão, amém, irmãos? Coisas que ainda acontecerão. E hoje nós vamos falar sobre a segunda ressurreição, amém, irmãos? Nós falamos já sobre a ressurreição de Cristo, nós falamos já sobre a primeira ressurreição, que é a ressurreição dos salvos, e hoje nós vamos falar sobre a segunda ressurreição. Pastor, mas hoje não é ceia? Hoje você não tem que falar de alguma coisa mais abençoada? Sim, hoje é um dia de reflexão, e essa mensagem irá nos levar a essa reflexão tão necessária, amém, irmãos? O Elton leu aqui Ezequiel capítulo 24, versículo 13, que me deixou assim um pouco impactado na sexta-feira, porque a palavra do Senhor dizia que o Senhor trazendo aquela palavra a Israel, dizendo: olha, eu te purifiquei, mas tu não te purificaste, então nunca mais te purificarás. Aquilo me deu uma reflexão muito importante de que esse processo de santificação é um processo compartilhado, irmãos. Que Deus, Ele nos purifica, Ele nos santifica, isso também Deus prometeu. O sangue que nos purifica, que nos lava de todo pecado, porém, Ele também nos divide essa responsabilidade conosco. Porque eu te santifiquei, mas tu não te santificastes. Amém? Glória a Deus. Então hoje nós vamos falar de algo muito sério, que é a segunda ressurreição, que é para a condenação. Amém, irmãos? Para a condenação. Então, nós falamos de ceia e nós sempre falamos de uma maneira muito amena, né? De uma maneira muito simples, né? Muito singela, como sendo realmente algo importante. Porém, quando nós celebramos a morte do Senhor, nós estamos falando de algo muito sério e que requer uma responsabilidade muito grande da Igreja de Cristo. Amém? Então abra comigo em Apocalipse, capítulo 20, nós vamos ler versículo 12 e 13, Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. Enquanto você abre, eu vou fazer uma oração. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de poder estar na Tua casa para celebrar a Tua palavra, celebrar, Senhor, aquilo que o Senhor tem para repartir conosco, os mistérios da Tua palavra. Alimenta-nos, Senhor, nesta noite, com informações, Senhor, não somente de palavras, mas como vida, porque a Tua palavra é vida, a Tua palavra é refrigério, a Tua palavra alimenta a nossa alma. Por isso, Senhor, eu te peço, Pai, fala com a Tua igreja, fala com o Teu povo, que nesta noite deste dia o Senhor possa, Pai amado, tomar o Teu lugar de ensino em nossas vidas e ministrar aos nossos corações de um assunto tão importante, um assunto, Pai amado, tão eminente, de algo que está para acontecer, algo que está por vir, e tudo que nós estamos querendo, Pai, é te servir e estar na Tua presença, Senhor, com as nossas vestes limpas, lavadas, purificadas no sangue do Cordeiro. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco nesta noite. Todo inimigo do Evangelho bate em retirada, toda obra do inferno, das trevas, toda oposição maligna seja repreendida em nome de Jesus Cristo, e que possamos, Senhor, nesta noite desfrutar, Pai amado, e nos alegrar da Tua palavra, Senhor. Dai-nos, Senhor, Pai amado, um coração quebrantado, para que esta palavra seja como, Senhor, alimento para a nossa alma, seja como, Pai amado, uma semente caindo em terra fértil, e que possamos, Senhor, nesta noite viver a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Apocalipse capítulo 20, versículo 12 diz assim: E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Versículo 13: E deu o mar os seus mortos, e os que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados
cada um segundo a sua obra. Amém? Glória a Deus. Então, nós falamos sobre a ressurreição dos salvos, que é a primeira ressurreição. Nós cremos no arrebatamento da igreja, nós somos de uma visão escatológica, pré-tribulacionista. Nós cremos que a igreja não passará pelo processo de grande tribulação, de quando o anticristo vai reinar sobre esta terra, e que a igreja será arrebatada. Amém, irmãos? Nós cremos que nós seremos arrebatados e os mortos ressuscitarão primeiro. Então haverá uma primeira ressurreição para os salvos. Uma primeira ressurreição para aqueles que tiveram uma vida diante de Deus, uma vida diante do Senhor Jesus, uma vida consagrada ao Senhor, e que estarão, aqueles que estiverem mortos em Cristo ressuscitarão, e nós que estivermos vivos seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Amém, irmãos? Isso nós falamos na semana passada e nós partilhamos dessa primeira tão gloriosa ressurreição, que é a ressurreição para os salvos, que nós seremos julgados segundo as nossas obras, mas para receber o galardão. Amém, irmãos? Para receber a nossa recompensa de tudo aquilo que nós fazemos nesta terra, sejam boas ou sejam más. É bem certo que aqueles que forem ressuscitados na primeira ressurreição, esses já terão as suas vestes limpas, lavadas pelo sangue do Cordeiro, e lá nesse grande dia nós somente receberemos de Deus a nossa recompensa. Até um copo de água fria, irmão, que você dá a um dos pequeninos do Senhor, isso também será recompensado. Amém, irmãos? Por isso que as boas obras, ela anda junto com o crente. O crente faz boas obras porque ele verdadeiramente se converteu, e Deus preparou um caminho de boas obras para que nós andássemos nele. E essas boas obras estão sendo registradas, irmãos, no céu. Você sabia que tudo está sendo registrado? Aqui nesse texto que nós lemos de Apocalipse capítulo 20, ele fala sobre livros, ele fala sobre um livro que é chamado Livro da Vida, e ele fala de outros livros que estão escritos as obras. Eu vou ler aqui mais uma vez para nós meditarmos nessa passagem. E vi os mortos, versículo 12 de Apocalipse 20, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, irmãos, naquele grande dia haverá um julgamento. Amém, irmãos? Um julgamento, e esse julgamento será baseado em provas reais, provas concretas. Não será um julgamento de interpretação. A Bíblia diz que será aberto esses livros, e todos os mortos serão julgados segundo as suas obras. Amém, irmãos? Então, seja você ou eu crente, evangélico, pentecostal, tradicional, assembleiano, presbiteriano, ou seja eu ou você, católico, espírita, budista, umbandista, candomblessista, não sei nem se existe essa palavra, mas vamos, vocês entenderam o que eu quis dizer. Irmãos, todos comparecerão diante do tribunal de Cristo, todos serão ressuscitados. Nós estamos falando sobre a ressurreição dos mortos. A primeira ressurreição vai ser gloriosa, mas a segunda ressurreição será uma ressurreição de juízo e de julgamento. Amém, irmãos? Irmãos, Jesus ele permitirá que todos os ímpios retornem à vida, para receberem a sentença e serem condenados. Então, Deus ele é Deus dos vivos. Esse estado de morte é um estado intermediário. Quando nós pensamos na morte, nós já pensamos como o fim de todas as coisas, A pessoa morreu, acabou. Mas quando na verdade a morte ela traz uma ideia de separação. E essa morte que nós conhecemos, a morte física, ela é uma separação temporária de algo que está por vir, da vida eterna que virá sobre todas as pessoas.
Os justos, aqueles que estiverem os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, esses estarão vivos eternamente na presença de Deus. Mas aqueles que morreram longe de Cristo, aqueles que morreram fora da presença do Senhor, aqueles que negaram tamanha graça, que negaram tão abundante salvação, esses também serão ressuscitados, mas para a morte eterna. Eles serão ressuscitados, e a palavra diz que há no inferno, um bicho que não morre. Aleluia! Isso se fala de algo vivo que está ali eternamente no sofrimento, Ali o fogo não apaga e o bicho não morre, Quando fala do bicho, está falando ali dos vermes, Quando nós temos aqui essa ideia de que o verme é um cadáver, começa a ser comido ali pelos vermes, essa foi a expressão que Jesus usou para falar do inferno e falar que o bicho ali não morre, O fogo não se apaga e o bicho não morre. Então ali nos dá essa prerrogativa de que os mortos do inferno também estarão com o seu corpo vivo eternamente em meio à morte, em meio ao sofrimento. Amém, irmãos? Em João capítulo 5, no versículo 28, João, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 28, a palavra do Senhor diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos... O que está escrito aí na sua Bíblia, irmão? É todos mesmo? Todos, vem a hora que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Versículo 29. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Amém, irmãos? Aqui você pode me falar assim: puxa, pastor, você fala tanto que a salvação é pela graça, E porque como agora nós estamos lendo aqui que Jesus fala que os que fizeram o bem sairão para a ressurreição. Porque, irmãos, isso daqui é um princípio cristão, irmãos. É um princípio natural da vida de um cristão. Porque, infelizmente, nem todos os que estão na igreja vão ser salvos. A Bíblia já dizia sobre isso quando Jesus conta a parábola do joio e do trigo. Fala que veio ali o senhor daquela fazenda e semeou o trigo. Mas à noite veio ali o inimigo e semeou também o joio junto com o trigo. O que é o joio? O joio é uma planta que ela é muito parecida com o trigo, porém não produz o fruto, não produz o grão. E ali quando esse inimigo veio semear o joio junto com o trigo, os empregados foram comunicar isso ao seu senhor e disseram: olha, veio o inimigo à noite e semeou o joio junto com o trigo. O que o senhor quer que nós façamos? Que cortemos o trigo? E aí o senhor fala: não corte o trigo, para que você não corte também não corte o joio, para que você não corte sem querer o trigo também. Deixe os dois crescer juntos, e no dia da colheita será separado o joio e o trigo será lançado no fogo eterno. Então, irmãos, e o trigo será guardado no seu celeiro, amém? Que é um sinônimo aí do reino de Deus. Então, irmãos, infelizmente, nós temos muitas igrejas evangélicas hoje. Nós temos igreja evangélica em cada esquina. Cada um escolhe a igreja que quer. Isso talvez até é o problema, porque as igrejas acabam ficando vazias, porque cada um fica correndo de igreja em igreja, experimentando, como se a igreja do Senhor tivesse, essa me oferece palavra, não, mas aquela me oferece cura, a outra me oferece profecia, e aí começa a ficar procurando um jeito de qual é o alimento que ele quer em relação à igreja que congrega. Isso é muito ruim, irmãos, porque nós precisamos congregar ao Senhor, aonde o Senhor quer que estejamos, para que possamos, de alguma maneira, servir a Deus como Ele nos chamou a servir. Porque senão seria muito fácil, irmãos. Seria muito melhor eu ter uma igreja lá perto da minha casa, Não precisava nem ser pastor, eu ia estar congregando, ia estar louvando a Deus, adorando ao Senhor. Teria ali um cargo na igreja, como eu já era presbítero, E era uma bênção. Eu cuidava ali dos novos convertidos, e para mim seria muito bom. Mas eu não escolhi estar aqui na Brasilândia. Quem escolheu foi Deus, e eu só atendi o chamado de Deus e percebi esse chamado para estar aqui juntamente com vocês, amém, irmãos?
irmãos? Já há 2 anos, né? 2 anos não é 2 meses, já estamos aqui um tempo já considerável. Então, irmãos, quando nós estamos na igreja, isso não significa que nós seremos salvos. Quando nós levantamos a nossa mão para falar que aceitamos Jesus, isso não significa que nós seremos salvos. Quando nós descemos as águas do batismo, confessando Jesus como nosso Senhor e Salvador, isso também não significa que nós somos salvos. Porque a salvação, ela vem acompanhada das obras. Aqui, quando o Senhor Jesus fala que os mortos que fizeram o bem, Ele está falando de algo que já é natural dos salvos. Ele está falando de algo que já acontece. Se a pessoa é salva e não pratica boas obras, e como que ela sabe que ela é salva? Como que nós sabemos que somos salvos? Ai, pastor, mas você não fala que a gente tem que crer que a gente é salvo? Sim, nós temos que crer que nós somos salvos, porque é pela fé. Mas a salvação, ela que tem o poder de transformar nós de dentro para fora, irmãos. A salvação tem esse poder de transformar, é o poder da salvação. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Mas essa salvação, ela vem acompanhada de obras. Amém? De boas obras. E uma boa obra que nós podemos ter? Vir para a igreja, né, irmãos? Essa é uma boa obra, estar na igreja, ser congregacional, estarmos na presença do Senhor, adorando, louvando, bendizendo o nome do Senhor, adorando, fazendo alguma coisa. Pastor, tem alguma coisa para eu fazer na igreja? Eu quero fazer alguma coisa. Isso para nós é o quê? É as boas obras que o Senhor acaba trazendo esse desejo dentro da nossa alma. Por quê? Porque nós somos salvos. Amém, irmãos? Nós não fazemos boas obras para ser salvos, mas nós fazemos boas obras porque somos salvos, amém? Glória a Deus. Então aqui Jesus diz que os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e o que fizerem o mal para a condenação. E fazer o mal é intrínseco dos não salvos, amém, irmãos? Porque quando nós fazemos o mal sendo salvos, o Espírito Santo produz em nós o arrependimento. O Espírito Santo nos convence do pecado que praticamos e nós nos constrangemos, nós nos angustiamos, nós falamos com Deus, nós oramos, nós pedimos perdão e nós queremos ser diferente, nós queremos mudar de postura, mudar de cabeça, mudar as nossas atitudes. Por quê? Porque nós sabemos que estamos em pecado, que nós estamos fazendo mal. E aqui o Senhor diz que aqueles que fizeram mal ressuscitarão para a condenação, amém? Hoje é dia de reflexão, irmãos, não é cajadada para a igreja, não. Hoje é discipulado. Isso daqui, irmãos, é cristianismo. Às vezes a gente tá pecando, irmãos, por às vezes não entrar nesses aspectos, nesses assuntos. Todos ressuscitarão, mas uns para a condenação e outros para a vida eterna, amém? Irmãos, aqui existe uma realidade da segunda morte, dessa morte eterna para a condenação. A palavra de Deus, ela afirma que além de haver essa segunda ressurreição, também haverá uma segunda morte. Amém, irmãos? Apocalipse, capítulo 2, versículo 11. Apocalipse, capítulo 2, versículo 11. A palavra do Senhor diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém, irmãos? Não receberá o dano da segunda morte. Aí no capítulo 21 de Apocalipse, no versículo 8, ele também fala sobre a segunda morte, dizendo assim, Apocalipse 21, 8: mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos os mentirosos, e a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Amém, irmãos? Glória a Deus.
Então haverá uma segunda morte. Primeiro aqui no Apocalipse 2 ele fala que bem-aventurado, o que vencer não receberá o dano da segunda morte, ou seja, aquele que vencer não verá a segunda morte, não terá visto a segunda morte. A primeira morte é essa, é a nossa morte física, quando nós nos separamos temporariamente do nosso corpo, a nossa alma e espírito se separa temporariamente do nosso corpo, nós vamos para um estado intermediário. Se nós já estivermos salvos, nós já vamos para um lugar chamado paraíso, um lugar onde já existe um lugar glorioso, um lugar de descanso, que Jesus coloca ali como o seio de Abraão, um lugar de conforto, de ser consolado por Deus. E aqueles que morrerem sem Cristo já nessa terra, já vão para um lugar chamado Hades, um lugar chamado inferno, um lugar já de tormento, que nessa parábola não, nessa história que Jesus contou, porque nós não entendemos como uma parábola, mas sim como uma verdade espiritual. Ali ele diz que o rico estava ali já no inferno, já num lugar de tormento, clamando por uma gota de água na sua língua para aliviá-lo daquele tormento. Amém, irmãos? Quem não conhece o texto, tá lá nos evangelhos, procura lá, é a passagem do rico e do Lázaro. Irmãos, esse texto de Apocalipse 21 começa a nos levar para um outro nível de maturidade, irmãos, porque aqui ele começa a dar nome aos bois. Aqui ele começa a chamar pecado de pecado. Aqui ele não faz o checklist do pecado. Aqui ele fala que aqueles que praticam essas coisas vão sofrer no lago de fogo e enxofre. E aqui ele fala de coisas tão simples, do nosso dia a dia, que às vezes a gente fala assim, isso daí não tem nada a ver, não tem problema. E aí aqui ele fala, versículo 8 de Apocalipse 21, mas quanto aos tímidos... Ai, pastor, mas eu sou tão tímido. Quando eu pego o microfone me dá até tremedeira, eu fico vermelho, eu sou tímido. Não é esse tipo de timidez que o texto está narrando aqui, tá, irmãos? O tímido aqui, essa timidez que nós conhecemos, fala de um sentimento. Aqui quando ele fala de timidez, fala de uma atitude. Por que sois tímidos? Não é porque sois tão tímidos. O que Jesus fala essa palavra? Quando ele está andando sobre as águas, E se eu não me engano é esse termo que ele usa. Por que sois tão tímidos, homens de pequena fé? Então assim, aqui essa expressão que Jesus usa é uma expressão de falta de atitude. Sabe, timidez é isso, Timidez a gente associa a timidez ao sentimento da vergonha. Mas se o camarada é tímido e precisa apresentar um trabalho na faculdade, ele vai apresentar, Com vergonha ou sem vergonha, ele vai apresentar. Então a timidez aqui nós falamos do quê? De falta de atitude cristã, de atitude em Deus, de atitude de obras, amém, irmãos? Glória a Deus. E aí ele vai falando outras coisas. Ele fala os incrédulos. E os incrédulos, Quantos são os incrédulos dentro da igreja, que já não acreditam mais na palavra, que às vezes o pastor prega como a irmã aqui falou, Pastor prega, fala, e realmente, um dia que eu chegar diante de Deus, eu vou falar, Senhor, eu falei, a minha parte nesse negócio eu cumpri. Falei de pecado, e não falei só na minha igreja não, fui invadir outras igrejas por aí, fui lá no discipulado, falei de pecado à torta e à direita, falei de inferno, falei de segunda ressurreição, de segunda morte, e eu tô aqui, eles que não quiseram ouvir, irmãos? Então, é muito sério isso, incredulidade tem que sair do nosso coração, irmãos, sabe, parece que a igreja antes... A igreja nas gerações anteriores era uma igreja mais temente a Deus, sabe? Quando o pastor falava assim uma palavra de Deus, sabe? As pessoas parece que, sabe, acreditava naquilo e falava, não, o pastor falou, eu vou fazer, eu vou me posicionar, vou falar, mas aí parece que hoje nós estamos num tempo que o pastor se esgoela de falar, fala, grava, põe áudio, põe no YouTube, faz tudo e parece que não existe mais aquele temor, aquele posicionamento, porque, irmãos, a coisa é muito séria, a incredulidade tem tomado o coração das pessoas.
As pessoas não vivem mais pela fé, as pessoas vivem pela situação, da circunstância. Se dá tempo, eu vou para a igreja. Se não dá tempo, eu não oro. Se não dá tempo, eu não leio a Bíblia. Irmãos, vamos aprender a remir o tempo, porque se nós deixarmos a incredulidade entrar no nosso coração, irmãos, não sou eu que estou dizendo não, é a palavra. E os homicidas, e os que se prostituem, e os feiticeiros, e os idólatras, e os mentirosos. Aleluia! Todos os mentirosos. Aí tem alguém que vai falar assim, não, é a mentirinha branca. Irmão, que é esse negócio de mentirinha branca, irmão? Os mentirosos, aqui Jesus está dizendo que tem um lugar preparado para eles, irmãos. Nós como crentes, nós precisamos ser sinceros. A nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Se eu errei mesmo, não errei porque quis, eu queria acertar, mas eu errei. Eu preciso ter coragem, hombridade, de ter uma posição de verdade diante das situações da vida, seja no trabalho, seja em casa, seja, quebrou o vaso, aí esconde a planta, joga a planta no lixo para ver se a mãe não vai dar conta da falta do vaso. Irmão, você quer arrumar um problema para a tua cabeça, você mexe no vaso da tua mãe, porque a mãe sabe qual é a planta que tem ali, uma por uma. Quebrou o vaso da mãe, vai lá e confessa teu pecado, fala, quebrei o vaso, me perdoa, Não jogue a sujeira para debaixo do tapete, não use de mentira, porque você está entrando numa seara perigosa. Amém, irmãos? É perigoso. Olha o que a Bíblia está nos dizendo, que todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, e essa é a segunda morte. Misericórdia, né, irmãos? Tem que falar misericórdia mesmo, irmãos, porque haverá uma segunda morte. Eu quero estar na primeira morte, amém, irmãos? Eu quero estar na primeira ressurreição, mas talvez alguns de nós não estejam. E é um momento de refletir, né, irmãos? É um momento de ter um posicionamento. É um momento de realmente falar, eu sou de Deus, eu sou de crente, eu vou morar no céu. Porque, irmãos, apertado é o caminho que conduz à vida, e são poucos os que entram por ele. Amém, irmãos? Nós já estamos há 2 anos aqui na igreja. Eu gostaria que essa igreja estivesse cheia. Eu gostaria que nós já estivéssemos pensando num salão maior. Eu gostaria que nós estivéssemos, sabe, evangelizando, falando de Jesus, buscando, fazendo eventos evangelísticos, entregando folheto pela rua, convidando o vizinho, convidando a vizinha, o pai, a mãe, o sogro, a sogra, convidando todo mundo. Mas parece que nós estamos vivendo numa passividade, irmãos. Que nós estamos vindo para a igreja nos arrastando. Parece que a gente está sofrendo para simplesmente chegar e se assentar no banco da igreja e ouvir. Irmãos, nós precisamos saber que Jesus está voltando. E que muita gente aí fora, pertinho de você, talvez dentro da tua casa, vai queimar nesse lugar que a Bíblia chama de lago de fogo e enxofre. Irmãos, há pelo menos 4 palavras que são traduzidas como inferno. A primeira palavra é o Sheol, que é do hebraico, que a gente encontra essa palavra lá no Antigo Testamento, que ela é traduzida geralmente por sepultura, mas também algumas traduções trazem como inferno. Sheol é a designação do Antigo Testamento para a morada dos mortos, o mundo inferior, o mundo dos mortos, a sepultura, o inferno, a cova. Em 1 Samuel, irmãos, no capítulo 2, no versículo 6, a Bíblia traz essa palavra Sheol, dizendo assim: o Senhor é o que tira a vida e que faz descer a sepultura. Essa palavra sepultura é a palavra Sheol. Faz tornar a vida e subir dela. Então, irmãos, o poder da morte e da vida está nas mãos de Deus. Mas nós temos o quê? O Senhor compartilhou conosco, Ele nos deu a chance de decidirmos, de tomarmos uma posição em Cristo de pessoas que vão morar no céu.
Essa palavra sepultura fala de morada dos mortos, de mundo dos mortos. Hoje já existe um mundo dos mortos, irmãos, onde pessoas que morrem sem Cristo estão indo para aguardar o dia da ressurreição. Sabia que os mortos que morreram sem Cristo já estão no inferno? Mas não é no inferno final, é no inferno intermediário. É esse lago de fogo e enxofre, essa sepultura, esse lugar dos mortos, é esse lugar que a Bíblia também chama de Hades. Amém, irmãos? Glória a Deus. Não precisa ficar com cara de assustado não, irmão, é a palavra de Deus mesmo. O negócio é feio mesmo. Tem uma outra palavra que é traduzida como inferno, que é a palavra tártaro, que também dá uma ideia de prisão. O abismo mais profundo do inferno, manter cativo no tártaro. Essa palavra aparece lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, quando a palavra do Senhor diz: porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, e aí a palavra é tártaro, ou prisão, né? Os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Irmãos, nós temos aqui essa declaração de Pedro que diz que anjos que pecaram, eles já estão presos num lugar esperando o dia do juízo. Você sabia que a palavra diz que nós julgaremos até os anjos? Vós não sabeis que hão de julgar os anjos? A palavra do Senhor diz. Aqui está falando desses anjos que caíram. São anjos tão terríveis que pecaram contra Deus, que hoje eles não estão soltinhos por aí atormentando as pessoas, tentando, não, eles são tão terríveis, o pecado deles foram tão terríveis, que Deus os colocou em prisões no inferno, no lugar mais profundo do abismo. Se Deus não poupou os anjos que pecaram, irmãos, Pedro aqui nos alerta, quem dirá aqueles que rejeitaram tão maravilhosa graça, tão abundante graça. E a última palavra aqui, que é a palavra para nós mais importante, que é a palavra Geena. Originalmente esta palavra era usada para o Vale de Rimon, que se localizava ao sul de Jerusalém, onde o lixo e os animais mortos da cidade eram jogados e queimados. Então ali havia um lugar como se fosse um monturo, um lixão, um lugar separado para jogar todo o lixo da cidade. Não era jogada dentro da cidade. E hoje já temos isso, né, irmãos? Hoje nós, uma vez eu estava lá no Guarujá com a minha esposa, né? Estava ali passando uma segunda lua de mel, abençoada. Oh glória, sem filhos, aleluia. Amém. E ali a gente estava abençoados, ali tivemos uma notícia triste, né? Uma notícia do meu amigo que faleceu, e nós voltamos, né? Nós saímos lá do Guarujá e fomos lá para Franco da Rocha, direto pelo Waze, né? E vamos embora, o Waze vai que vai, vamos embora. E a gente chegou, e teve uma hora que a gente saiu de uma estrada, né? Principal, uma estrada assim, uma rodovia. E aí o Waze mandou virar numa estrada, e aquela estrada começou a ficar menor, e aquela estrada começou a ficar de terra, e de repente a gente chegou e a gente entrou num congestionamento de caminhões, irmãos, de lixo. Caminhões de lixo. O Waze me levou para um lixão, irmãos. Eu parei, eu comecei a ver um monte de urubu, um monte de coisa, e eu parei ali e falei, ué, o que está acontecendo? E ali eu desci do carro, fui lá, procurei alguém, e o cara falou, você está com o GPS? Eu falei, o GPS manda aqui. Então, o GPS quer dizer que aquilo era uma estrada, mas o lixão tomou conta da estrada ao ponto de não existir mais a estrada e se tornou ali um lixão, aonde todo o lixo da cidade ali, de algum lugar, de alguma região, está sendo depositado. Então esse lugar é um lugar repugnante, irmãos. Esse lugar é um lugar asqueroso. A gente não sabe o que é isso. A gente produz tanto lixo, né? A gente produz tanto lixo que a gente não sabe para onde vai esse lixo, né? E se nós tivéssemos uma tarde num lixão, nós saberíamos o que o Senhor está dizendo aqui sobre um lugar que queima e que arde com fogo e enxofre.
um lugar que o fogo não se apaga, um lugar onde é jogado os mortos, um lugar onde o lixo é jogado, um lugar onde não tem alívio, onde não tem refrigério, um lugar onde só tem tormento, irmãos. Apocalipse capítulo 20, versículo 14, a palavra do Senhor diz assim: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amém, irmãos? O inferno e a morte foram lançados no lago de fogo e enxofre. Aqui chega um momento que já não existe mais esse negócio da morte intermediária, porque todos vão passar por esse processo de ressurreição, todos vão ter os seus corpos ressuscitados, porque nós somos pó, irmãos, e se Deus nos fez do pó da terra, Ele também vai nos ressuscitar do pó da terra, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Uns para a ressurreição da vida eterna, e outros para a morte eterna. A morte e o inferno darão os seus mortos. Este lugar intermediário de morte, de sofrimento, será esvaziado, irmãos, e será colocado diante do tribunal do grande trono branco, do grande tribunal de Cristo. Não pense que Jesus vai estar lá para defender essas pessoas, não, irmãos. Jesus vai estar lá para condená-los, porque Ele é o grande juiz. Hoje Ele é o nosso advogado junto ao Pai. Hoje Ele é o nosso resgatador. Hoje Ele é o nosso redentor. Mas nesse grande dia, irmãos, todos serão julgados segundo as suas obras. E aqueles que não forem encontrados com seus nomes escritos no livro da vida, esses terão parte na segunda morte. Amém, irmãos? O inferno e a morte serão lançados no lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Irmãos, como será essa segunda ressurreição? Nessa ocasião, irmãos, de todos aqueles que morreram sem Cristo, sem aceitar o amor de Deus, sem rejeitar o pecado, serão julgados por tudo que fizeram. Cada um será condenado por suas próprias escolhas, pois a luz veio ao mundo, mas os homens a rejeitaram. Aquele negócio de falar que não existe pecadão e pecadinho é uma grande confusão teológica, viu, irmãos? Interpretação bíblica, porque existe sim, irmãos. Nós não podemos entender o pecadão e o pecadinho no contexto da salvação, porque o pecado que te leva à morte eterna é você rejeitar a Cristo, é você rejeitar o Espírito Santo. Nesse ponto de vista não existe pecadão e pecadinho. Se você rejeitar, acabou. Se você não tiver Jesus na tua vida, você vai para o inferno. Agora, quando nós falamos de condenação, todos serão julgados segundo as suas obras, irmãos. Então aquele que roubou um quilo de arroz no supermercado, ele não vai ter a mesma condenação daquele que estuprou uma criança de 5 anos, daquele que matou, daquele que torturou, daquele que sequestrou. Aqui todos serão lançados no lago de fogo e enxofre, sim, mas cada um será julgado segundo as suas obras. Haverá uma sentença de sofrimento. Uns sofrerão mais do que os outros, como uns serão mais recompensados que os outros que forem salvos. Amém, irmãos? Aquele que gastou a sua vida no Evangelho, aquele que se entregou a Cristo, aquele que renunciou à vida para servir a Deus, esse terá um grande galardão no céu. Aquele que só viveu uma vida aí de religioso, de crente, ele vai ser salvo passando pelo fogo, mas o seu galardão será pequenininho, irmãos. Porque ele preferiu gastar a sua vida com os seus prazeres da vida, preferiu gastar os seus prazeres do estudo, do trabalho, da faculdade, e esqueceu do chamado, esqueceu da obra, esqueceu daquilo que Deus o chamou para fazer desde antes da fundação do mundo. Você acredita nisso, irmão?
Deus ele tem um chamado nas nossas vidas, irmãos, desde antes da fundação do mundo. Só que sabe o que acontece? O pecado nos atrasa. O pecado, sabe? O pecado nos segura, nos empata. Aquilo que Deus quer nos usar, Ele quer nos encher do seu poder, Ele não consegue. Por quê? Porque o pecado está presente, irmãos. O pecado é como, sabe, o passador do cinto aqui, onde põe o cinto na calça, né? Às vezes tem uma corda, o pecado é como se fosse uma cordinha amarrada aqui no passador. Às vezes afrouxa, mas às vezes estica e te puxa para trás, né? Ele não deixa você avançar. Você quer avançar, você crê em Deus, você ama Deus, você quer ir para frente, mas você não vai porque você está preso ainda no pecado, irmãos. Logo após acabar o período de 1000 anos, com a revolta de Satanás, terá início o grande dia do juízo final, para julgar todas as pessoas que não participaram do arrebatamento. Então é muito simples, irmãos, a contagem, muito simples, me desculpe até por essa palavra, porque não é nada simples, amém, irmãos? Não é nada simples, mas a maneira que nós cremos esses eventos escatológicos é que haverá o arrebatamento da igreja, depois haverá a grande tribulação para os que ficarem. Essa tribulação durará 7 anos, será o dia em que o anticristo fará um acordo com Israel, e esse acordo será quebrado e será profanado o templo de Deus, né? O anticristo se assentará no trono de Davi, vai falar que ele é o Messias. Então haverá ali um grande clamor e uma grande conversão dos judeus para Cristo Jesus, o nosso Messias, o nosso ungido, e ali haverá um remanescente que ficará 144 mil ainda pregando para os judeus que ficarem, e aqueles que se converterem no período da grande tribulação, que não foram levados no arrebatamento da igreja, esses poderão ter uma segunda chance, esses terão uma chance Aleluia. Esses terão a chance de crer em Jesus novamente, mas o testemunho deles será com a sua própria vida. Eles confessarão Jesus pagando com a sua própria vida, porque o anticristo estabelecerá a perseguição, a grande perseguição dos crentes, e não haverá trégua. Se não negar a Cristo, será morto pelo anticristo, e aqueles que forem mortos, que não amarem mais a sua vida nesse período, esses também serão salvos, serão martirizados e salvos nessa segunda oportunidade de crer em Deus. Mas, irmãos, que nós venhamos a subir no arrebatamento, que não ficamos para a segunda onda, amém, irmãos? Porque isso vai ser terrível. Imagina, irmãos, o Espírito Santo sair desta terra junto com a sua igreja, e essa terra ser entregue nas mãos do perverso, do anticristo. Será um período terrível de grande tribulação. Então Jesus Cristo volta, e aí ele aniquila o perverso, ele aniquila o anticristo com o sopro da sua boca, e Satanás é preso por mais 1000 anos, e Jesus reina nesta terra por 1000 anos. Amém, irmãos? Jesus reina nessa terra por 1000 anos. Então depois Satanás é solto mais uma vez, e ele se reúne mais uma vez na batalha de Gog e Magog, e ele se ajunta, corrompe mais aqueles que nasceram durante o milênio de Cristo, as nações. Ele engana as nações que não conheceram o pecado, porque Jesus estava reinando, e ele consegue seduzir as nações, e se levantam contra o Messias. Satanás ajunta o seu exército, mas nessa última batalha não haverá nem luta de espada, não haverá nem nada, porque o Senhor descerá fogo do céu e consumirá todos, e então nesse dia haverá o grande dia do juízo final. Amém, irmãos? Glória a Deus. O mar e a terra e o inferno, a morte darão seus mortos, todos os mortos sairão dos seus sepulcros para ajustar contas com Deus. Ajustar contas com Deus. Ah, tudo bem, Deus não deve nem estar vendo, mas todos irão ajustar contas com Deus. E neste momento não haverá misericórdia, nesse momento não haverá piedade, neste momento não vai haver amor, irmãos, neste momento não vai haver graça, neste momento só vai haver justiça, juízo. Todos serão
julgados conforme as suas obras. Todo aquele que não possuir o seu nome no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre, onde estará já a besta e o falso profeta. Irmãos, a segunda ressurreição é a ressurreição da morte eterna, onde injustos serão lançados no lago de fogo e enxofre para todos sempre. Mas para se livrar dessa tão terrível consequência do pecado, irmãos, é necessário, em nome de Jesus, ter o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro, para que aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador possam um dia chegar diante do Senhor e Ele falar: vinde, vinde, benditos do meu Pai, possuí o reino que vos está preparado desde antes da fundação dos séculos, porque tive fome e deste-me de comer. Amém, irmãos? Essa é a segunda ressurreição dos condenados. Nós precisamos crer que o tempo está curto. Ah, pastor, mas eu sou crente, sou salvo, vou para o céu, amém. E que aqueles que estão lá fora, e aqueles que estão aí se perdendo, e aqueles que estão morrendo sem Cristo, e aqueles que estão se perdendo nas drogas, e aqueles que estão se perdendo no crime, aqueles que vão morrer, irmãos, e vão para o lugar de fogo e enxofre, eles vão ter parte na segunda morte. E o que eu e você, crentes, salvos, estamos fazendo nessa terra? Precisamos nos posicionar, amém? Em nome de Jesus. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor, em nome de Jesus.